Olá, gente! Nós já vimos como a teoria da história é fundamental para o ensino da história na educação básica, devido justamente ao objetivo de desenvolver o raciocínio histórico com os alunos, a fazer com que nossos alunos e alunas sejam capazes de compreender o passado e o seu presente. Então, devido a essa importância, eu estou gravando esse vídeo para enfatizar, esclarecer alguns pontos aí, aprofundar alguns elementos, certo? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa ter em mente é de historicizar. Então, papel do historiador e da historiadora é mergulhar os seus objetos no mar da história, como se fosse uma xícara de café que a gente mergulha os nossos objetos no tempo. Então, historicizar é traçar tramas temporais de nossos objetos. É perceber como determinado fato que a gente quer compreender se relaciona com outros fatos do seu tempo, então, acontecimentos sincrônicos do mesmo tempo, e como se relaciona com acontecimentos de outros tempos, portanto, diacrônicos, mais de um tempo, como se o mesmo acontecimento está encadeado com outros, tanto do seu tempo quanto anteriores. Então, a tarefa fundamental da história é recuperar essas tramas temporais, historicizar os objetos, devolver sua historicidade, sua temporalidade, não devolver num sentido positivista como se fosse possível chegar numa verdade interpretativa, mas sim buscar possibilidades, anular, pelo menos, as impossibilidades dessas tramas, né? Reduzir o campo das impossibilidades, chegando em interpretações possíveis. Mas então, isso quer dizer que o historiador tira da sua cabeça as narrativas que vai fazer sobre um objeto. O historiador cria as histórias, portanto, toda a história é legítima. Não, não tem nada disso. Diferentemente da literatura, o trabalho em história, ele é determinado pelas fontes históricas. As fontes são fundamentais do trabalho histórico, elas que balizam o que pode ou não ser dito em relação a determinado fato histórico. Então, as fontes que regulam essa narrativa, a narrativa histórica sobre determinado fato, uma guerra, a vida de um personagem, um modo de vida, ou sequências, como a variação no preço de alguma coisa e como isso afeta a vida das pessoas. Para a gente narrar esses elementos, a gente precisa de fontes. Fontes, sem vestígios, sem história. Então, fonte pode ser tanto material quanto imaterial. O conceito de fonte histórica ele sofre mutações ao longo do tempo. Quando a ciência da história começa a ser consolidada, então, sobretudo no século XIX, ainda o entendimento que se tem de fonte histórica é muito limitado a documentos oficiais. Então você desenvolve uma concepção de história baseada na seriação de fontes, como se essas fontes, esses documentos, por si só dissessem a verdade, como se fosse possível, então, inventariar documentos que contariam essas verdades. Então você desenvolve com a escola metódica uma série de procedimentos de averiguação da autenticidade ou não dessas fontes. Posteriormente, entrando já no século XX, a gente tem uma outra concepção, que é uma história problema. Tá? Uma história, então, que busca responder a problemas formulados sempre no tempo presente. E esses problemas não se limitam à realidade política, há uma ampliação do estatuto dos problemas e temas históricos, portanto, das fontes históricas. Começa a entrar em cena, ou começa no plural, outras preocupações relacionadas à vida cultural, econômica, social, que num primeiro momento escapa. Escapa porque essa história que se consolida inicialmente está preocupada com o Estado Nacional e com os grandes líderes como personagens da história, uma concepção burguesa de história.
na qual esses seriam os sujeitos, os motores da história. Posteriormente, vai havendo conflitos entre teorias e ideologias. Portanto, desembocando também em metodologias distintas de procedimento histórico ou do desenvolvimento da pesquisa histórica. Então, o conceito de fonte, ele vai também sofrendo uma ampliação a partir de um ponto que a gente chega, então, numa definição muito abrangente de fonte, como qualquer vestígio humano que conte alguma coisa sobre a experiência humana no tempo. Tudo vai depender da pergunta que se quer fazer, o que se quer saber. Isso é fundamental em sala de aula. Não basta querer fazer uma aula diferente, chegar para os alunos e trabalhar com fontes históricas, levar moeda, ou retrato, foto, filme. O que exatamente a gente quer saber sobre o passado e sobre o nosso presente? A partir dessas perguntas, a gente vai selecionar as fontes que nos interessam. Ou quais informações históricas determinada fonte pode nos oferecer. Por isso que a palavra é fonte. Fonte de água, fonte de luz, lá onde a gente vai buscar o conhecimento. No caso nosso, o conhecimento histórico. Então, percebam que conectado a isso está uma concepção, então, que a gente precisa ter muita tranquilidade, muita firmeza em relação a isso, a diferença entre história e passado. O passado é uma coisa. Os acontecimentos já foram, são passados, por isso passado. A história não é escrita no passado, a história é sempre escrita no presente. Então, a escrita da história é um exercício de mediação temporal. A gente vai escrever a história preocupados e preocupadas com acontecimentos do nosso próprio tempo. Então, a história é uma via de mão dupla, é um caminho dialógico, é uma mediação temporal. O relato histórico, a narrativa histórica, diz muito sobre o tempo no qual ela é escrita. Por exemplo, a partir do momento em que se afirmam lutas de movimentos sociais, então movimento ambientalista, movimento antinuclear, movimento pela paz, movimento feminista, esses movimentos começam a incidir na historiografia, começa a haver um novo interesse por temas que até então foram ignorados. História e sexualidade. Essa questão vai ganhar muita força no século XX, a partir da segunda metade do século XX, a partir dos momentos por direitos civis, tá? De LGBTQI+, a partir da luta das mulheres por igualdade, por reconhecimento pelo fim das violências. Então, objetos relacionados ao gênero vão se tornar determinantes e vão figurar na historiografia. Então percebam como a escrita da história ela vai mediando passado e presente nessa relação. Porque é uma necessidade nossa. Qual que é a grande utilidade da história? É a compreensão. A densidade temporal. Quanto mais densidade temporal nós temos, mais conscientes nós somos das implicações entre passado e presente. Mais integrados estamos na nossa realidade. Então, a função da história, numa concepção aqui didática, crítica, é integrar os sujeitos na realidade. A partir da historicidade do nosso tempo, a gente conseguir tomar atitudes como cidadãs e cidadãos coerentes com visões de mundo solidárias, democráticas, sustentáveis, como manda a BNCC, então, que regula, né, as competências do ensino de história. Então, o exercício do pensamento histórico, esse trabalho com fontes, é um trabalho com discursos. A fonte não é uma verdade sobre um fato, é uma narrativa, é um vestígio. As fontes não existem infinitamente. O próprio processo de existência de determinadas fontes e ausência de outras diz muito sobre relações de poder. Ou pelo descaso, por que determinado objeto, determinada narrativa é importante e outra não? Por que se valorizou isso e não aquilo? Ou porque determinadas fontes foram produzidas intencionalmente como monumentos do passado, como narrativas para se perpetuar, para sedimentar concepções e relações de poder. Mas determinadas fontes elas são carregadas de uma intencionalidade política. Então,
A gente precisa fazer uma análise crítica dessas fontes. Isso, por exemplo, trabalhar essas capacidades com nossos alunos e alunas auxilia muito no trato com redes sociais, sobre a habilidade de análise de discurso de redes sociais. Leitura de memes. Nosso processo comunicativo está ficando cada vez mais rápido e simbólico, mediado por símbolos, imagens. Então exige uma capacidade de leitura crítica, mas se a gente não tem essa densidade, desenvolve essas capacidades, a gente não entende as relações de poder por trás da formulação de determinados memes, imagens que viralizam por aí, que trazem mensagens políticas simplificadas. Por exemplo, memes sobre a origem histórica do fascismo. O que é o fascismo? O fascismo é de esquerda, o fascismo é de direita, o que é o fascismo? Não é uma discussão simples. O conceito de fascismo é um conceito extremamente complexo. Ele vai trazer referências políticas de diferentes tradições. Obviamente que, ao afirmar a desigualdade absoluta, pegando o conceito aqui de direita como a desigualdade, a partir do Norberto Bobbio, seria um movimento de extrema-direita. Contudo, essa discussão é muito complexa. Ela requer muitos elementos. A partir do momento que a gente tem um trato com as fontes, um raciocínio histórico, a gente consegue ir além do óbvio. E esse é o papel do ensino de história na educação básica. Formar sujeitos pensantes, autônomos, críticos. Associado a isso, então, a gente pode ver aqui uma diferença que é central entre a história. Quando a gente fala história, a gente não está falando só da disciplina de história. A gente, às vezes, usa a palavra história no sentido do próprio passado. Nesse sentido, história se diferencia da historiografia, a grafia de escrita. A escrita da história, então, é o conjunto dessas interpretações históricas. Quando a gente quer estudar determinado assunto, é fundamental conhecer essa historiografia. Saber quais interpretações já foram feitas, a partir de quais fontes, de quais métodos, de quais ideologias. Para daí, então, posicionar a nossa interpretação nesse rol. Então vejam como está superada a ideia de uma história única. As interpretações históricas, elas são sempre objetos, né, tridimensionais, nos quais a gente nunca consegue ver todas as faces desse objeto. Então as interpretações, elas observam, destacam sempre determinadas facetas, ignorando outras. E essa observação se dá justamente a partir da sua ideologia, dos métodos adotados para fundamentar essa narrativa, essa interpretação, o que não exclui outras. Contudo, vale enfatizar, isso é bem diferente da falsificação deliberada da história, o que anda em moda, o negacionismo, o revisionismo. Uma coisa é a limitação das possibilidades de interpretação histórica, uma pluralidade das possibilidades. Outra coisa é trabalhar com o negacionismo, com a negação de fatos óbvios, de fatos inequívocos. Por exemplo, recentemente você tem um negacionismo dos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar no Brasil. Isso não é um fator isolado. Você tem sujeitos na África do Sul que buscam negar os crimes do apartheid. Assim como, talvez a origem desse movimento seja a negação do Holocausto, do extermínio sistemático de populações europeias, judeus, ciganos, e de sujeitos com determinados alinhamentos políticos, como comunistas, anarquistas, sujeitos classificados por questões sociais, como homossexuais, alcoólatras, pessoas com necessidades especiais. Então, o negacionismo, ele viola o próprio direito à história, é conflituoso. De um lado, você tem dentro do campo da história os conflitos, a pluralidade das interpretações possíveis. Do outro, ligado aos direitos humanos, a gente tem o direito à verdade, o direito à memória. Então, em alguns países criminalizam a negação de crimes contra a humanidade. Tá? Então vejam que a história é um campo perpassado por tensões, por conflitos.
é fundamental para a escrita da história que haja justamente a democracia, a defesa, o resguardo das instituições democráticas, do Estado de Direito. É necessário liberdade para se escrever a história, proteção em relação à arbitrariedade do Estado ou de outros sujeitos que podem querer censurar uma narrativa da história, porque a história também serve para desvelar as relações entre usos do passado e relações de poder. Como agentes políticos se valem de narrativas da história para afirmar seus privilégios, suas posições no presente. Então a história como um campo de disputa. Não vale tudo, como eu estou falando aqui, porque precisa-se de método. Daí o campo da história sendo circunscrito a quem está legitimado para produzir esse conhecimento. Está legitimado por quê? Porque se apropriou do método de produção do conhecimento nas ciências humanas. A historiografia não está restrita a historiadores, ela inclui outros cientistas do social, ou outros sujeitos que têm um método aceito de produção desse conhecimento. Não há uma única forma de produção do conhecimento científico. Há diferentes epistemologias, há diferentes possibilidades de produção do conhecimento. Dentre essas possibilidades está a possibilidade das ciências humanas. É distinta das ciências naturais, contudo, não vão aceitar tudo. Embora a gente tenha autores que neguem o próprio caráter científico das ciências humanas, vão aproximar a história da literatura, da narrativa, se preocupar só com os aspectos estéticos da história, ignorando essa discussão ou inviabilizando, tratando-a como impossível, inviável. A grande questão diante disso tudo é a função da história, a compreensão histórica, a narrativa. Uma questão de fundo é para quem a história é escrita. Houve uma época, então, da consolidação da ciência da história, na qual se buscava a objetividade, se afirmava a busca da verdade da história, reproduzir o passado tal qual ocorreu. A gente sabe que isso é impossível, porque a história é uma mediação passado e presente que se dá a partir da historiadora e do historiador que, com a sua subjetividade, vão dialogar com as fontes, com os vestígios, vão produzir interpretações com base nas suas ideologias e preferências, em teorias e métodos. Contudo, hoje em dia, ou justamente a partir disso, é necessário afirmar qual é o local de fala. Não mais o de um cientista, de um historiador neutro, universal, que busca uma verdade, sim de um sujeito que tem preocupações específicas, que elucida ao seu leitor quais são seus princípios, seus pressupostos, o seu método, tá? Apresenta suas preocupações subjetivas e suas credenciais, de modo que haja um controle do que está sendo dito, por quem está sendo dito e para quem está sendo dito. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação, que é radicalmente diferente do historiador lá do século XIX, que justamente buscava se anular e deixar os fatos, as fontes falarem por si só. Hoje em dia não, a gente sabe que é por meio dos historiadores e das historiadoras que o passado ganha vida. Que esse passado é reconstruído, não tal qual foi, mas sim construído de uma forma única, uma narrativa própria, específica. Então são construções possíveis. Melhor é falar em construções do que reconstruções. Construções narrativas, interpretações possíveis. Então, para fechar, gente, a função principal do historiador e da historiadora é justamente essa mediação com o passado, é uma conversa com os mortos, para usar uma metáfora aqui comum, que se banalizou na história, né? É uma mediação, uma terceira margem, o presente, o passado, criar uma outra temporalidade possível onde se insere uma narrativa histórica. Então a gente nunca vai olhar a história tal qual foi, sempre olhar a história com os óculos do presente. Vejam como tudo isso é fundamental para o nosso trabalho profissional como professoras e professores de história na educação básica.
para ir além do exercício com nossos alunos da mnemotécnica, querer que eles decorem as coisas. A gente tem que fazer nossos alunos pensar historicamente. Levar uma fonte, a gente pode levar a Constituição Brasileira de 1988, trabalhar com o preâmbulo. Só o preâmbulo ali, que é um parágrafo curto, ele traz vários elementos, vários conceitos que nos fazem pensar historicamente. Vai falar de Estado Democrático de Direito. Isso é um conceito histórico. Isso tem uma história, esse conceito. Vai falar de direitos humanos, de princípios, de valores básicos para uma sociedade livre, justa e fraterna. Tudo isso, então, a gente vai trabalhando historicamente, vai mediando passado com presente para compreensão dessas temporalidades. Assim, formando sujeitos mais densos, mais capacitados a uma leitura e uma intervenção no mundo crítica, solidária, que valorize a sustentabilidade, as instituições democráticas, conforme a BNCC. Tá? Então, tudo que aparece lá na tabela de conteúdos não é para ficar reproduzindo aquilo como fim em si, e sim trabalhar esses conhecimentos tendo em vista as competências. As competências para o ensino de história, que tem a ver com isso que eu estou falando, essa formação desses sujeitos, desses cidadãos e cidadãs. Tá certo, gente? Muito obrigado, já me alonguei demais hoje. Sigamos no curso.